Gente, eu estou gravando, tá? Vou disponibilizar essa live. Ô, Vanessa, você consegue aceitar as pessoas aí que aparecem? Não, como que faz? Eu fiquei tentando a tarde toda aqui descobrir esse negócio, mas no fim das contas eu vi que só contas premium, as mais caras de todas. Não é o meu caso, amigo. Não consigo pegar ninguém aqui. Não, mas não tem problema não, aqui a gente vai, Mas se Deus quiser, a internet não vai cair, vai dar certo hoje. em nome de Cristo. Amém, eu creio. Vanessa, eu estava aqui lembrando que Hum, minha mãe tinha um DVD, aquele do Nova Voz antigo. Ali eu ouvia pisado e repisado, pisado e repisado, pisado e repisado. Rapaz, você tinha quantos anos naquela época? 25. Ó, a idade que eu tenho hoje. Faz um bocado de tempo. Foi 2007. Foi 2005. O Creio em Ti foi 2005 que eu gravei. Nossa, 2005. Eu tinha 25 anos na época. eu E tinha. muitas pessoas me conhecem por causa do Nova Voz. Foi um grupo muito conhecido, né? Tinha músicas muito boas. E foi um DVD que realmente foi uma bênção. Sim, sim. Foi, marcou, né? É, Aquela exatamente. época da igreja foi muito boa. Foi muito boa. Isso. Eu tinha 10 anos. Olha só, Não, 9. Em 2007, 9. 2005. Mas a gente começou a ouvir nessa época, em 2007. Tá, ok. Igreja. Nós lançamos em 2005 e cantamos ele, acho que por mais muito tempo, mesmo com outras gravações, eles mantinham ainda esse, sabe? Porque as músicas tinham muito poder, as letras eram muito poderosas, muito boas. Sim. Mas você ficou nele até quando? Olha, eu saí ali por volta de 2006, 2007, quase 2007 eu já saí. Não fiquei mais, não. Colocar no grupo aqui. Eu acho que em 5 minutos, em 3 minutinhos a gente pode começar. Tá bom. Tolerantezinho. Foi. Deixa eu ver a Bíblia fácil aqui. As anotações para não esquecer. Você me enxerga bem, né? Hã? Você me vê bem, me ouve e me vê bem, né? Aham. Beleza. Minha mãe. Eu convido uma. Ei, bênção. Convidei esse irmão para participar com a gente. Falei que uma pessoa que amava muito tinha passado, o passarinho tinha passado o telefone dela. Falei, um passarinho que te ama muito. Passarinho de óculos. Ai, ai. Cadê? Deixa eu ver aqui.
Boa noite, mãe. Essa aí é a mulher da minha vida. Ah, que lindo. Oi, filho. Te amo, filho. Boa noite Boa a noite. todos, viu? Eu tô te ouvindo tão baixinho, filho. Baixinho? Tá baixinho, gente? Eu te ouço bem. Deixa seu celular por baixo, né? Tá, ó. Acho que pode começar aí, dá para fazer a oração e já começar. Uhum. Tá bom. As pessoas depois no final fazem perguntas, se elas quiserem, né? Isso. Tá Se bom. quiser, se tiver. Então tá bom. Posso começar orando? Pode sim. Então vamos lá. Boa noite, meus queridos. Obrigado por todos que estão aqui participando. Que alegria ter vocês aqui. Eu gostaria que a gente iniciasse fazendo uma oração, pedindo a Deus que estivesse com a gente nessa noite, já que nós vamos falar sobre o reino, tá bom? Então, de onde você está, feche os seus olhos, vamos orar. Deus Altíssimo e Poderoso, louvado seja o seu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de falar das coisas do reino, das coisas eternas. Pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor perdoe as nossas faltas, para que nada nos separe das tuas palavras, aquelas que vêm profundamente ao nosso coração. Que o Senhor tome a cada pessoa aqui nessa noite, que essa mensagem seja para cada uma delas, que elas sejam alcançadas onde quer que estejam, e que o Senhor me use, Senhor, apenas como um instrumento nas tuas mãos, que eu diminua e a tua palavra cresça e seja evidente. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Quero agradecer mais uma vez o Igor, que fez o convite para mim. Eu fui ali saber sobre missão e de repente já veio o convite para eu poder participar aqui com vocês nessa noite. Eu fiquei feliz por esse desafio, porque chamados de Deus a gente sempre aceita, né? E eu estou muito contente que a gente vai nessa noite conversar um pouco sobre as coisas do reino. No final vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu estou à disposição para ouvir, para que a gente também possa trocar algumas informações. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vanessa Oliveira, eu sirvo ao Deus Altíssimo, sou adventista, quarta geração de adventistas na família, tive esse grande privilégio, né? O meu bisavô fundou algumas igrejas adventistas na época, ele era um construtor de igrejas, isso foi passando para minha avó, para minha mãe. Eu tive o privilégio de nascer numa família bastante musical. E eu sirvo a esse Deus, graças a Deus, e eu atuo em 3 tipos de missão, né? Nós vamos falar hoje bastante sobre missão, e o tema que a gente vai falar hoje é o chamado de Deus para missão. A gente tem ouvido muitas lives a respeito disso, né? Sobre missão. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus me convidou para a missão? Será que Ele me chamou? Será que eu também sou uma escolhida para a missão? E eu queria dizer para vocês que todos nós somos chamados para a missão. E às vezes a gente não percebe. Então a nossa conversa de hoje vai girar em torno disso, né? Se nós somos ou não chamados para a missão e como identificar isso. Então eu fui chamada para 3 grandes missões das quais eu atuo. A primeira e grande missão, a mais importante, eu considero, é a missão da maternidade. Eu sou mãe do Arthur, de 16 anos, e do Gabriel, de 12, e foi confiada uma grande missão de apresentar para 2 seres humaninhos o plano da redenção. Olha que responsabilidade grande, né? A minha condução, a minha disciplina leva eles para o reino eterno ou não. Então essa é a minha primeira grande missão. Minha segunda grande missão, que eu fui chamada, é na área da saúde mental. Eu sou psicóloga. Atuo trabalhando com pessoas que vêm até mim
pessoas que estão doentes, tristes, com dúvidas, com dores, com angústias, desesperadas, e elas muitas vezes se confundem, né? Hoje a gente está numa era que as pessoas estão com muita depressão, com muita ansiedade, e ainda existe muito preconceito sobre essas doenças emocionais. E as pessoas ficam com medo. Puxa vida, será que eu estou vivendo tudo isso porque eu não confio em Deus? Porque eu não oro o suficiente? Então, além de tudo isso, elas sentem muita culpa. E eu tenho a missão de levar essas pessoas ao médico dos médicos e ao grande psicólogo, que é Cristo. Ele é o maior psicólogo que existe. E a minha terceira, e não menos importante missão, é na área da música, que Deus me chamou para ser cantora e compositora. Então eu vou falar sobre essas 3 missões hoje. E, meus queridos, meu objetivo principal nessa noite, meu único objetivo, é dar o testemunho da minha vida, que sou uma pessoa extremamente simples e comum como você, para despertar em você a convicção de que todos nós fomos chamados para a missão, né? Muitas vezes a gente cria uma ideia de que apenas pessoas muito importantes, muito talentosas, muito especiais, é que são dignas de trabalhar para Deus. Mas essa não é a forma como Deus trabalha. Eu separei alguns textos aqui, eu vou abrir para vocês aqui, do Espírito de Profecia. Esse primeiro texto está no livro Serviço Cristão, no capítulo 1, e ele diz assim: Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Serviço Cristão, capítulo 1. Olha que texto importante. Então, a primeira coisa que eu queria que nós tivéssemos em mente nessa noite é que Deus, ele não prepara pessoas perfeitas e dignas para o trabalho dele. Ele trabalha com seres humanos, como eu e como você, cheios de fraquezas, para missões a começar por onde nós estamos, né? A gente às vezes acha também que a missão, que a gente só pode ser missionário quando nós vamos para a África, para um lugar muito remoto, muito distante. Mas eu também queria chamar a sua atenção hoje para que você compreendesse que você já é um missionário onde você está hoje, né? Onde você mora, onde você trabalha, nas circunstâncias onde você está. Deus já está moldando o seu caráter nesses lugares, para que depois ele leve você para missões mais especiais. E ele revele para você no tempo oportuno as missões que de fato ele tem maiores para você, depois que o seu caráter já for moldado dentro das missões que ele tem hoje para a sua vida, tá? Um outro texto, Mensagens aos Jovens, no capítulo 2, Ellen White diz assim: Deus chama jovens de coração puro, fortes e valorosos, e determinados a combater corajosamente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Então, o nosso intuito com a missão é beneficiar a humanidade. Não necessariamente a nossa missão tem a ver apenas com a mensagem final da volta de Cristo, mas como nós vivemos até que Jesus volte. E nós fomos chamados para essa missão. Bem, contando um pouquinho do meu testemunho, eu nasci num lar cristão, com uma mãe bastante musical. Aos 3 aninhos de idade eu tive a primeira oportunidade de cantar uma música dentro da igreja adventista. Com 3 aninhos eu cantei a primeira música. Aos 14 eu fui lá para o colégio interno, estudei no IASP durante 3 anos. Eu estive bastante envolvida com a música lá, com o coral jovem, com o tom de vida. Depois eu saí de lá, fui para a faculdade Unisa, que era uma faculdade que na época tinha reitores adventistas. Eu tive um grande privilégio. E lá, naquela época, nós tínhamos um grupo musical e cantávamos e ganhávamos bolsa de 50% com isso. Então, eu também pude participar nesse grupo. E depois eu cantei no Nova Voz, que é um grupo bastante conhecido na igreja adventista. E muitas pessoas lembram de mim nessa época. Eu cantei lá por uns 3, 4 anos, no grupo Nova Voz. Então, minha relação com a música sempre foi uma relação muito forte, de muito amor. Mas eu confesso que eu sempre fui uma pessoa tímida e insegura em relação à minha voz, né? Isso foi positivo, não tem nada de negativo nisso, né? Porque eu aprendi a
depender muito de Deus. Eu achava que as pessoas sempre eram muito talentosas, cantavam muito bem, eram pessoas de muito talento, e eu era apenas mais uma que compunha todo aquele cenário, né? E me sentia muito insegura em relação à minha voz. E Deus foi construindo um senso de dependência dele quando eu ia louvar e cantar. E eu era aquela pessoa que procurava os CDs que não tinham músicas com bateria. Eu nunca gostei, desde muito pequena. Eu era aquela que caçava. Comprava um CD, às vezes na época era um LP, e tinha uma música. Mas eu aproveitava aquela música e ia fazendo uma playlist. E eu pensava, puxa, como eu queria ter um CD inteiro só com músicas que eu consigo cantar e louvar a Deus. Deus não se esquece desses nossos sonhos. Deus vai gravando esses sonhos para que Ele realize isso na nossa vida com o passar do tempo, né? E aí um episódio bastante interessante da música, para falar sobre o ministério da música, foi quando eu realmente senti que a música era um chamado de Deus na minha vida. Foi em relação à composição. Para mim, compor é uma coisa muito difícil, né? Não é um talento que eu tenho. É um processo, e eu me arrisco a fazer isso, né? Tem pessoas que sentam no piano e elas conseguem compor com muita facilidade, e eu sempre tive muita dificuldade. Mas as letras vinham na minha mente e eu queria colocar melodia naquilo, enfim, e eu acabei fazendo algumas composições, e aí a cantora Iveline, muito querida, muito amiga, me pediu um dia que eu mostrasse algumas músicas, porque ela iria fazer um novo CD, né? E aí eu contei para ela de uma experiência que eu tive com uma composição. Eu estava um dia, num verão, era um dia muito quente na casa dos meus pais, eles moravam na época em Campinas, e eu me ajoelhei ao lado do piano, eu estava com uma roupa muito fresca, porque era muito calor, eu estava bem à vontade na casa dos meus pais, e eu me ajoelhei ao lado do meu piano, e eu orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse a compor uma canção. E quando isso aconteceu, eu tive uma impressão muito forte na minha mente, né? Uma impressão bem clara, dizendo: se cubra, porque o que você está fazendo é santo, né? Eu fiquei bastante impressionada, impactada com aquilo. Eu peguei um lençol que tinha ali na mesa, prendi com um prendedor de roupas, e aquela música saiu em 20 minutos, letra e música, uma música chamada Você e Jesus. Eu fiquei muito impressionada, porque o meu processo de compor era lento, demorava muito tempo, né? E aquele dia, em 20 minutos, a música estava pronta, né? Isso era impossível para mim. Mas eu mostrei essa música para a Eveline e ela disse: eu quero essa música para gravar no CD. Eu quero usar essa música, né? E eu disse assim para ela: olha, essa eu não gostaria que você gravasse, né? Essa não. Ela disse: mas por que, Vanessa? Você vai gravar essa música no CD? Eu falei: não. Você vai dar para alguém gravar? Também não. Então por que não? Eu falei: ah, não sei, eu tenho um xodó com essa música, um apego, né? Eu não gostaria que você ouvisse, que você gravasse essa canção. E aí, irmãos, quando eu saí daquela reunião, profundamente, aquela mesma impressão que veio à minha mente disse: se cubra, porque o que você está fazendo é santo, veio à minha mente e me disse: essa música não é sua. Quem você pensa que é para negar aquilo que eu lhe dei? Essa música será gravada em outros idiomas e você nunca vai receber nada por isso. Eu tive uma impressão, foi um pensamento muito forte que veio à minha mente, né? Eu me voltei muito envergonhada para a Eveline, disse para ela: eu quero te pedir perdão, essa música não é minha, essa música foi dada pelo Senhor. Eu agora estou começando a compreender que aquilo que nós temos de talentos, de dons, eles pertencem a Deus. Eles são apenas um instrumento para que nós possamos alcançar o coração das pessoas. Então você pode gravar e fazer o que você quiser com essa música, né? A Eveline gravou, ela me contou de muitos testemunhos de pessoas que deixaram de se matar, pessoas que se converteram a Cristo por causa dessa canção. Essa canção que não pertence a ninguém, somente a Deus. O tempo passou, uma moça chamada Cláudia Nobre entrou em contato comigo, dizendo que ela era uma brasileira que morava na França, e ela queria gravar essa música, Você e Jesus, em francês, espanhol e inglês.
Em francês essa música já foi gravada e ela me mandou isso. E eu me lembrei daquele momento onde Deus disse que essa canção seria gravada em outros idiomas, né? Mas Deus não parou por aí. O tempo passou e alguns amigos me perguntaram um dia por que eu não gravava um CD, né? E eu disse, isso é para pessoas que tenham uma boa voz, pessoas que tenham esse dom, não é para mim, né? Eu não me vejo fazendo isso. Gosto muito de cantar, mas não para gravar um CD. E eles disseram, olha, nós podemos patrocinar, a gente pode te ajudar a gravar esse CD. E eu fiquei muito constrangida por eles me oferecendo um dinheiro, né? E eu entendi que aquilo poderia ser Deus mais uma vez me chamando para a área da música. Então, eu aceitei entrar em contato para ver os valores, como é que seriam as situações para a gravação de um CD, né? E louvado seja Deus porque esse CD foi gravado. E Deus ainda deu a possibilidade de dar $23 mil canadenses para que fossem gravados clipes em Jerusalém dessas canções. Toda a honra e toda a glória é sempre dada a Deus, mas é importante que nós nos lembremos que Deus nos chama para diferentes coisas e para diferentes missões dentro de realidades que muitas vezes nós não entendemos o porquê, que não sabemos quais são os motivos de Deus para a nossa vida, para aquela função específica. E a música, ela pode e deve ser, de alguma forma, tocada dentro dos parâmetros que Deus nos deu, né? As portas se abriram para que eu pudesse gravar canções que fossem única e exclusivamente para que as pessoas tivessem respostas, e respostas inclusive dentro do processo de terapia. Às vezes a música chega num alcance que nós não conseguimos chegar de uma outra maneira. A música alcança situações onde as palavras não conseguem chegar, né? Então esse foi um primeiro chamado dentro da área musical. Eu nunca achei que eu merecesse gravar um CD, porque nós não somos mesmo merecedores, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse ser um chamado, até que eu começasse a receber testemunhos de pessoas que não cometeram suicídio por conta dessas canções, de pessoas que tiveram um encontro pessoal com Deus por conta dessas canções. Então, a primeira coisa que eu gostaria de convidar você nessa reflexão nessa noite é se perguntar quais são os chamados que Deus tem para a sua vida hoje? Aonde você pode ser usado dentro da missão hoje na sua realidade? Isso significa que o milagre não está em nós e na nossa capacidade. O milagre está na nossa disponibilidade. O restante Deus vai fazendo através do seu poder. Existe um texto em 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9, que diz assim: o Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ela representa que todos nós temos um chamado e uma vocação para a qual Deus nos chamou. Não é segundo as nossas obras, mas é segundo o propósito de Deus. Às vezes você não acha que cantar é um ministério, é uma missão, é algo que você possa fazer, mas muitas pessoas só poderiam ser alcançadas se fossem através da música, se fossem através da sua voz e da sua canção. Então, o chamado de Deus é para todos nós, e independente daquilo que nós acreditamos serem de fato, né, uma vocação ou não, Deus é quem nos capacita. Né? Os meus outros chamados aconteceram de forma paralela. Eu trabalhava na época na área de recursos humanos. Eu acabei ficando grávida do meu filho mais velho, e eu tive convicções de que eu não deveria colocar um bebezinho numa creche, né? Seria uma grande batalha sair da minha casa todos os dias, deixar o meu bebê longe de mim e voltar para o meu trabalho, né? E foi um teste muito duro. Eu me lembro que eu assisti uma live aqui do Leonardo alguns dias atrás, numa das segundas-feiras que nós estávamos aqui assistindo live, ele falou algo muito interessante. Ele estava dizendo sobre a missão, como funciona
né, o trabalho missionário, e algumas mães fizeram algumas perguntas, dizendo assim, poxa, como é que eu deveria fazer com meu filho? Eu sou mãe sozinha, eu tenho meu filho e eu gostaria de fazer a missão, gostaria de participar 1 mês, 6 meses, 1 ano, como é que eu faria? E uma das respostas que ele deu, e ele foi muito sensato na maneira de se colocar, ele disse assim, olha, um filho requer grande tempo, e sacrifício e responsabilidade, como você também deixaria isso numa missão, né? Como você também precisaria utilizar esse tempo dentro de um propósito para aprender a área missionária. O recurso que você estaria dando para o filho, você teria que dar para a missão. E um filho requer esse tipo de atenção. Aquilo me chamou muito a atenção, porque naquele momento onde ele disse isso, eu comecei a pensar, puxa vida, a minha missão ainda não terminou com os meus filhos. Eu tenho muita vontade de ser uma missionária em grandes áreas pelo mundo. Sempre me imaginei sendo uma missionária, viajando e fazendo bem para muitas outras crianças, comunidades, pessoas que estavam precisando de auxílio, de apoio. Mas eu não parei para pensar que ainda hoje, com filhos na pré-adolescência, adolescência, eu ainda tenho uma missão a executar. E talvez você que é mãe, você que é pai, talvez você ainda tenha um tempo também de uma missão especial que você precise realizar dentro do seu lar e dentro da sua casa. O tempo chegou, eu tive que dar um passo de fé. Na época, eu ganhava um salário muito bom. Eu trabalhava ali para grandes empresas, né, na área de recursos humanos, e eu tive que pagar um valor muito alto para sair daquele trabalho, né? Foi uma época de muita escassez, uma época de muita privação financeira, mas eu também senti isso como um teste de fé, né? Eu recebi ofertas e mais de 4 vezes eu recebi oferta de lugares esperando que eu pudesse abrir mão da maternidade para estar nesses ambientes. E foi muito difícil, né? Não foi fácil abrir mão de tudo isso. Mas Deus foi abrindo as portas, né? Conforme eu fui negando esses convites, Deus estava preparando na minha vida uma missão especial na maternidade, né? Criar 2 crianças para o reino eterno, né? Eu senti a paz da minha escolha, fiquei um tempo durante a maternidade exclusiva, e depois disso eu comecei a abrir a minha sala para trabalhar apenas no horário onde as crianças estavam dormindo, em momentos que eu podia fazer esse tipo de trabalho. E enquanto o mundo inteiro atendia presencialmente como psicólogos, né, o meu atendimento foi online desde 2012, muito antes da pandemia. Deus me deu esse trabalho e eu poderia trabalhar com tranquilidade dentro da minha casa, com qualidade de vida, né, para essa missão, para que eu levasse os meus filhos a um encontro especial, né? E aí eu tive um terceiro grande chamado, que foi na área da psicologia, e esse é o meu ponto maior que eu gostaria de falar com vocês hoje. Dentro da psicologia, nós temos um código de ética, e nós não podemos misturar fé com terapia. As pessoas precisam de apoio, precisam de ajuda, mas como que nós fazemos para levar essas pessoas ao poder divino? Como é que nós fazemos para unir psicologia e fé dentro de um código que trabalha com essa exclusão? Nós não podemos trabalhar fé e terapia ao mesmo tempo. Todas as pessoas têm direito a acreditar naquilo que elas querem, né? Nós temos isso como um direito humano. Os seres humanos têm o direito de ter a fé que eles querem, muitas vezes eles não estão vindo para o ambiente da terapia para trabalhar especificamente a sua fé. Eles têm outros assuntos, doenças psíquicas, problemas de relacionamento, dificuldades emocionais. As pessoas estão vindo com N questões para dentro do trabalho terapêutico, né? E aí, como é que eu faria para levar essas pessoas a um restabelecimento da fé, da oração e também da guarda dos mandamentos? Porque nós sabemos que toda e qualquer doença, ela começa principalmente dentro da nossa mente, mas a partir de um afastamento que elas têm com Deus. Então, eu comecei a fazer pesquisas a respeito da fé, da importância da oração e da fé dentro de hospitais e dentro de situações onde os pacientes tinham dificuldades, né? Dificuldades de saúde, dificuldades para melhoras mentais, e eu encontrei diversos estudos relacionando
pacientes que estavam com dificuldades físicas, e quando eles eram submetidos ao processo de fé ou da missão de alguém orando por essas pessoas tinham uma melhora significativa. Eu separei aqui um estudo, por exemplo, de um pesquisador que tomou 400 pacientes como um caso. Essas pessoas foram submetidas a uma cirurgia cardíaca de ponte de safena, tá? Provavelmente um entupimento nas veias, e elas foram submetidas a uma ponte de safena, que é uma cirurgia gravíssima na época, ela era feita de peito aberto. E as pessoas eram submetidas a isso, e elas tinham muito medo de morrer. Sabe-se já na ciência que pessoas que são submetidas a situações assim, cirurgias de peito aberto, elas aumentam em grande possibilidade a probabilidade de desenvolverem crises de pânico, crises de ansiedade ou mesmo depressão, porque elas têm o tempo todo um novo medo de morrerem em função dessa prévia, né, dessa doença que elas já tiveram pregressa. Então, eles pegaram essas 400 pessoas e dividiram em 2 grupos. Metade de um grupo, 200 pessoas, receberiam oração durante toda a parte de recuperação, e elas receberiam isso sem saber, elas não tinham conhecimento de que estavam recebendo a oração. E essa outra parte, né, mais 200 outras pessoas não recebiam nenhum tipo de oração ou de interferência desses missionários, tá? Porém, nenhum dos grupos tinha acesso a isso, nenhum deles sabia que estavam recebendo a oração por parte de missionários. O Dr. Bird, que foi quem fez, né, essa pesquisa, ele entregou a um grupo, esse grupo, a um dedicado grupo de missionários cristãos que oravam todos os dias pelos nomes desses pacientes que deveriam receber essas orações. E os resultados começaram a ser notáveis, né? Depois de um certo tempo, eles começaram a contar a estes pacientes que existia um grupo que orava e intercedia por eles. E todos eles eram missionários. Todas essas pessoas que receberam essas orações intercessoras, elas se restabeleceram rapidamente. Elas diminuíram a quantidade de usos de medicações, elas tiveram menos complicações no processo de cura. Por outro lado, o grupo que não teve a intercessão espiritual, né, que era sistemática, que acontecia todos os dias em períodos padronizados de oração, teve um resultado bem diferente. Eles precisaram de muito mais consultas e retornos a esses médicos, eles desenvolveram mais infecções e utilizaram muito mais medicações por conta desse tratamento. Dessa forma, eles conseguiram concluir que a oração, apenas a oração para os doentes, promoveu um resultado tremendo. Eles tiveram outras pesquisas também relacionadas com a participação desses missionários que iam fazer visitas a essas pessoas, fazendo uma oração, fazendo entrega de um folheto, de uma Bíblia, ou então cantando canções. E eles perceberam que eles começaram a diminuir drasticamente o tempo que essas pessoas ficavam dentro dos hospitais, mesmo após cirurgias muito complicadas como essas pessoas começaram a ter um restabelecimento tão grande que os hospitais começaram a contar isso para os outros hospitais e eles começaram a praticar, colocar capelas dentro dos hospitais para que essas pessoas pudessem constantemente receber esse tipo de auxílio. Olha o que a sua oração pode fazer por uma pessoa. Olha o que a sua música pode fazer por um ser humano. Se você não tem contato com pessoas dessa forma, você também pode fazer isso pelas pessoas que moram com você na sua casa. Por uma mãe, por um pai, por uma irmã, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Se nós temos a capacidade de, através de uma oração, ou mesmo de uma música, da leitura da palavra de Deus, para uma pessoa que está doente, após uma cirurgia de peito aberto, com todas as possibilidades de infecções, de dificuldades que essas pessoas têm após uma cirurgia como essa, e os resultados são possíveis de serem contemplados, imagina o que a sua oração não pode fazer por uma pessoa que aparentemente só tem problemas espirituais ou mesmo problemas emocionais. Então, a missão, meus queridos, ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Dentro da área da psicologia, eu tenho tido a experiência de orar todas as madrugadas pelos meus pacientes. E a resposta da oração tem feito grandes milagres dentro do consultório.
Eu tenho certeza absoluta que eu não sou absolutamente nenhuma pessoa importante, com nenhum recurso psicológico desenvolvido para alcançar um coração de uma pessoa desesperada, né, que está diante da morte de um filho, que está diante da perda de um casamento, que está diante de um diagnóstico de câncer terminal. Eu não tenho essa capacidade. Deus tem a capacidade de encontrar o coração dessa pessoa e impactá-lo de uma forma que ela realmente precise ser impactada. Mas é um trabalho de uma grande seara. E nós, como psicólogos, não conseguimos fazer muito por muitas pessoas, né? Existem pessoas que ficam muitas vezes, muitos momentos, às vezes semanas, numa fila de espera, esperando para que elas possam ser atendidas. Pessoas que cometem suicídio, pessoas que estão com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que ultimamente têm desenvolvido TDAH, ou pessoas que nunca tiveram um diagnóstico, mas que agora têm um diagnóstico de TDAH, ou seja, uma mente que fica o tempo todo focada em 1000 coisas, o tempo todo ansiosa, e que mesmo buscando recursos na palavra de Deus, buscando terapias com psicólogos que são cristãos, não conseguem encontrar respostas, não conseguem sair de uma angústia. E está aqui uma grande missão que você e eu podemos realizar na vida dessas pessoas. Então, existem centenas de pesquisas que começaram a mostrar e a revelar o quanto a oração intercessora, ou mesmo uma palavra de apoio, ou mesmo uma canção para alguém que está num leito de morte, ou mesmo no leito de um hospital, né, com uma doença, mesmo que seja algo rápido, que não vá demorar muito tempo, todas essas pessoas, elas têm uma necessidade de alguém que interceda ou de uma palavra. E o meu trabalho tem sido diariamente conectar essas pessoas a Deus e aos seus mandamentos, né, pois são eles que trazem saúde e cura para as nossas vidas. Então, não existe dentro de nós capacitação. Quem nos capacita é o Senhor. Na palavra dele, ele mesmo diz que a seara é grande, mas existem poucos ceifeiros. Eu queria chamar a sua atenção para que você, nesse momento, começasse a pensar: qual é, em primeira instância, o meu talento? Se eu não tenho a habilidade de orar por alguém, eu não tenho a habilidade de cantar por alguém, de atender com um psicólogo, o que mais eu posso fazer? Se eu, nesse momento da minha trajetória, ainda não consigo sair para uma missão distante, porque não tive recursos financeiros, porque não consegui parar 1 ano, 6 meses, 1 mês da vida por conta das questões financeiras, ou mesmo do dia a dia, do trabalho, ou mesmo dos filhos, se eu ainda não conseguir sair dessa minha trajetória, ir para aprender dentro dessas classes missionárias, como ser um missionário, como abordar essa população, como abordar essa vizinhança, o que está à minha mão? Quais são os meus talentos? O que Deus pode fazer por mim e por você para que a gente alcance uma outra pessoa? Deus chamou você, em primeira instância, para ser um missionário dentro da sua casa e dentro do ambiente onde você está. Ele tem um chamado para você. O chamado de Deus é para todos nós. E não importa qual seja a nossa condição. Nem todos conseguimos ter uma família completa. Eu não tenho uma família completa, eu moro apenas com os meus filhos, né? Não pude vivenciar a família completa para sempre, né? Mas mesmo assim, Deus pôde me dar a oportunidade de viver no campo, que foi um outro grande desafio. Sair das grandes cidades, tirar os meus filhos das influências que eles estavam vivendo lá e viver no campo para ter um pouco mais de contato com a natureza, contato com Deus. E aqui nós temos outras pessoas para alcançar. Crianças, muitas vezes, que não conhecem a palavra, criancinhas pequenas que podem receber ali um auxílio, mães que podem demonstrar como cuidar das crianças em casa. Nós que somos muitas vezes mulheres e mães dentro de casa, nos sentimos muitas vezes esquecidas nesse tipo de ação, né? Nesse tipo de atividade. Poxa, parece que o trabalho é um trabalho tão pequeno, é um trabalho tão restrito, parece que é um trabalho que não atinge de forma específica ou grandiosa a missão que Deus tem para todos nós. Mas quando você está ali cozinhando um bom alimento para sua família, você também está sendo uma missionária. Você também está atingindo o objetivo de Deus. Quando você está criando os seus filhos, para a gente ouvir aquilo que o Igor disse no começo, né, da live, essa aqui é a minha rainha, é a mulher da minha vida, né? Está falando de uma mãe que provavelmente foi uma grande missionária dentro de casa, levando esse filho a amar a Deus, e ele está aqui hoje produzindo frutos.
Olha que coisa maravilhosa. Quando você está lá, trabalhando no campo, meus irmãos, trabalhar no campo é algo difícil, não é algo fácil, né? Ele está dizendo que é uma das as missionárias, né, que as pessoas conhecem, as melhores são as nossas mães, né? E nós muitas vezes nos esquecemos disso realmente, porque o nosso trabalho parece ser um trabalho muito esquecido. O Espírito de Profecia, Ellen White, nos diz que os anjos, se pudessem escolher qualquer missão nessa terra, entre ser um rei de uma nação, ele escolheria ser uma mãe. Porque é do berço de uma mulher que nascem os grandes reis e os grandes heróis da humanidade. Então, o meu convite para você hoje é que você realmente parasse para compreender qual é a missão que hoje pode desenvolver o seu caráter. Qual é a missão que Deus tem hoje para sua mão, para aquilo que você possa fazer no exato momento que você está, que você possa dedicar a Deus e ter a sensação de que você está vivendo na contramão do mundo, mas você está exatamente na direção de Deus, que tem uma porta estreita, que é um caminho difícil de perseguir. Tem um texto muito bonito que todos nós provavelmente conhecemos como cristãos, está lá no livro Educação, que diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem e nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, páginas 56 e 57. Essa mensagem é para mim e para você. Mas como é que esses homens nascem? Como é que eles são criados? Quem determina que eles sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo? É no colo de uma mãe e de um pai que cria bem esses filhos para o Senhor, que não se vendam, pais que tenham a sabedoria, ou tios que sejam uma influência para esses sobrinhos, ou para os primos, ou às vezes você é o único na sua família, que é uma firme influência para uma família, para que ela saiba exatamente o que é o correto, o que é o certo e o que é errado. Então, o meu apelo é para que você atenda a esse chamado de Deus. Deus tem um chamado para você onde você mora, onde você vive, onde você trabalha hoje, né? Esse chamado, ele antecipa essa missão que todos nós temos vontade de realizar, né? Todos nós queremos ser missionários em algum momento do mundo, nós estamos aqui por isso. É um grupo de missionários que está se preparando para fazer missão, né? Mas o que te molda? Qual é a classificação que faz com que você molde o seu caráter para a missão maior? É quando você consegue realizar essa pequena missão dentro da sua casa. Quando você, que é o homem da casa, consegue ser o sacerdote da família, trazer todos ao altar do Senhor. Quando o seu comportamento é um comportamento tão digno que seus filhos possam olhar o seu exemplo. Se você ainda não é casado, para que você seja um exemplo dentro do seu trabalho ou dentro da escola onde você congrega. Que você realmente seja fiel ao dever, que as pessoas ouçam seu palavreado, aquilo que você assiste, aquilo que você come, como um exemplo do caráter de Cristo, né? 2 Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E 1 Coríntios 1,26 também diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Então, o chamado nem sempre é para aqueles que são nobres, é para aqueles que são grandes, é para aqueles que são poderosos. Muitas vezes, o chamado é para pessoas simples como eu e você. E esse chamado acontece dentro do lugar onde nós vivemos, acontece na influência do nosso lar, e isso vai se estendendo para um grande alcance. Dentro da psicologia hoje, nós temos pessoas que precisam muito de grupos de oração, pessoas que estão enraizadas dentro de processos doentios e não conseguem sair. Nós precisamos de pessoas que orem por elas. Nós precisamos de pessoas que jejuem por essas pessoas, para que elas tenham uma novidade de vida, para que elas alcancem patamares que elas não conhecem. São presas do pecado, mas também são presas dentro de doenças. E quando nós estamos com uma mente adoecida, nós temos muita dificuldade de glorificar o nome de Deus e de servir na causa dele.
Se essas pessoas não têm essa libertação, elas não têm condição de experimentar dessa fé. E nós precisamos de pessoas que orem. Nós ouvimos muitas vezes pessoas ao nosso lado dizendo que está com uma depressão, que está com uma ansiedade, e às vezes a nossa palavra não é uma palavra de consolo, ou não é uma palavra que alcance o coração dela, às vezes é uma palavra de julgamento, onde nós nos colocamos de forma superior e diminuímos o outro. E cada um tem o tempo, cada um tem um caminho a ser trilhado até que ele alcance a perfeição em Cristo Jesus. Todos nós estamos buscando essa santificação. Então eu queria, queridos, terminar, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui aberta a ouvir, mas eu queria terminar hoje deixando com vocês uma certeza absoluta. Mesmo pessoas como nós, que somos simples, que somos comuns, que não nos sentimos importantes, que não nos sentimos escolhidos, que não temos nada para oferecer a Deus, um talento maior, uma condição melhor de um vocabulário, uma timidez muitas vezes, mesmo pessoas assim podem ser usadas para a causa de Deus, dentro de onde elas já estão, até que esse caráter vai sendo trabalhado, como o de Moisés, durante 40 anos trabalhando com ovelhinhas, um trabalho tão simplório, né? E depois ele foi elevado para ser um grande líder para uma multidão, a multidão escolhida do povo de Deus. Então que você, nessa noite, pense a respeito disso. O chamado é para você. Você é escolhido. Quando você está ali, abençoando a vida do seu esposo, dando palavras de ânimo, de consolo, colocando ele para cima, quando você está ali com um amigo que mora às vezes com você e você está ajudando ele num propósito, quando você tem os seus filhos e eles estão ali solicitando que você faça um alimento saudável, ou querendo alguma coisa, ou pedindo o seu não, quando você está nos diversos lugares por onde você anda, Deus tem um chamado para você, que você possa ouvir e atender segundo os propósitos de Deus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito da música, a respeito da psicologia, a respeito de alguma coisa, por favor, vocês podem falar e eu estou aqui para responder. Conseguiram entender? Amém, Cristine. Deus seja louvado, viu? Amém, Simone. Obrigada por estar participando. Deus seja louvado. Irmão Denilson levantou a mão, você pode falar, meu irmão. Liga seu áudio. Levantou por engano. Mas obrigado por estar aqui, Denilson. A todos que participaram, muito obrigada, queridos. Ô, Vanessa, foi, assim, usada por Deus, né? Amém. Porque muitas vezes as pessoas criam aquele pensamento, né, de que o missionário é aquele lá na África, lá na Janela 1040, é aquele que faz e acontece, que todo mundo vê, né? Mas essa questão de ter o caráter de Cristo, de fazer o que Cristo fez, de trabalhar em prol da restauração da vida das pessoas, Sim. isso pode ser feito em qualquer esfera de influência, né? Seja naquelas que a gente julga, né, ser invisível, né? Exatamente. Nós somos invisíveis, mas para Deus não é. Para Deus não é, exatamente. Uma pergunta aqui da Cristine. Ela disse assim: o que você pensa sobre a música que está sendo apresentada nas igrejas hoje? Já que desde cedinho tinha uma sensibilidade inata. Cristine, a música tem mudado muito, né? Conforme o tempo tem passado, a música e também os costumes, mesmo dentro da igreja, nós temos percebido essa diferença, né?
Isso já era profetizado, nós sabíamos que isso ia acontecer. Deus disse através da pena inspirada de Ellen White que isso ia acontecer, né? Que nos últimos tempos Satanás se levantaria utilizando a música para trazer balbúrdia, para trazer uma corrupção dos nossos sentidos, para que nós ficássemos hipnotizados. Dentro da área da psicologia, a gente pode até um dia falar a respeito desse assunto. Nós sabemos que o tipo de batida e o tipo de música que está sendo tocada hoje, ela tem um efeito sobre o nosso cérebro, psicologicamente falando, muito danoso, que causa de fato uma hipnose e que difere completamente de um culto racional que Deus nos solicita, de uma adoração onde nós sabemos exatamente aquilo que estamos cantando e o Deus que estamos adorando. Então, realmente, a música, ela tem se misturado muito com a música mundana. E essa música está sendo hoje tocada dentro do nosso meio, infelizmente, né? Mas que a gente possa continuar tendo o nosso discernimento espiritual para conseguir usar músicas que sejam apropriadas para o louvor e adoração ao nosso Deus. Eu ainda não sei discernir direito, mas estou aprendendo. Cristine, existem muitas músicas boas, viu? Se nós procurarmos ali com calma, existem muitas músicas que são bem consagradas, que nós conseguimos ter bastante espiritualidade ouvindo. Alguém mais? Tem alguma dúvida, queridos? Não? Vanessa, e com relação a essa questão da música, creio que você, no período da pandemia, né, desse, desse contexto para cá, né, que a gente está vivenciando, creio que você atendeu muitas pessoas, né, e o que que você acha com relação a música que essas pessoas escutavam? Qual era o efeito pelas suas investigações, pelas suas entrevistas, essa música que essas pessoas ouviam, isso afetou, de certa forma, o psicológico, a condição delas? Elas já estavam muito assustadas por conta da pandemia, porque elas não sabiam o que ia acontecer no mundo. E houve mesmo um efeito pânico muito forte, né? Então as pessoas foram tomadas por um horror. E quando elas estão neste momento, num momento como esse, muito tomadas por um efeito de pavor e de pânico generalizado, elas se utilizam de todas as ferramentas que Satanás nos traz para fazer algo na nossa mente e para conseguir tomar a nossa mente. Então, aquilo que elas comeram, aquilo que elas ouviram, aquilo que elas assistiram, deteriorou de forma muito profunda a condição mental delas. Piorou a condição mental, porque era um momento onde elas deveriam estar protegidas, o momento onde essas pessoas deveriam estar buscando a fonte, mas as igrejas foram fechadas, muitas ficaram dentro de casa, o número de divórcios triplicou, tá, do que a gente tinha nos anos normais, ele quadruplicou praticamente, porque as pessoas começaram a conviver dentro de casa que não tinham esse tipo de convívio, e para anestesiar todo esse pânico, elas se utilizaram exatamente das ferramentas que Satanás coloca à disposição da humanidade para enfraquecer a humanidade, e para isso ele usa os nossos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que você ouve, assiste, que você come, o que você ingere, o que você acredita, né, faz com que os seus sentimentos sejam dominados. Então, elas se utilizaram de músicas entorpecentes, para anestesiar mesmo a mente. Então, a gente está vendo, depois da pandemia, os casos de suicídio, os casos de depressão e de ansiedade, que aumentaram de uma forma drástica. Hoje, praticamente, a depressão ela é uma das maiores doenças mentais dos últimos tempos. A gente não tem um número na história da humanidade onde as pessoas cometeram tanto suicídio como agora. Então a gente está falando de tempos muito difíceis. E, obviamente, Satanás ele não ia perder uma oportunidade dessa, né?
A Keila levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Keila? Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou passando por uma crise muito séria, assim, e eu não sei como resolver. É em relação à música mesmo, na igreja. Está me fazendo muito mal, eu particularmente. Eu não consigo ouvir, eu não fico bem, meu espírito fica abalado dentro de mim. É como se o meu desejo é de sair correndo e estar bem longe. Eu não consigo mais ficar em paz dentro da igreja. Eu não tenho paz. Eu fico, é, como é que eu posso dizer? Eu me sinto como se eu estivesse num lugar horrível, como se Deus não estivesse ali. E muitas vezes eu fico me perguntando, Senhor, eu preciso mesmo estar aqui? Por que que eu tenho que estar aqui se o Senhor não está aqui junto com essas músicas? Deus não fica nessas músicas erradas, Ele não fica. Eu já ouvi palestras sobre isso, eu acredito que eu já li em algum lugar também, onde Satanás está operando com essas coisas, o Espírito Santo não fica. Então, por que que eu tenho que estar ali? Eu fico me perguntando isso e questionando, para onde eu vou? O que que eu faço? Isso está me fazendo sofrer demais. Eu estou muito ansiosa, eu estou sofrendo muito com isso. A gente tem que estar na igreja mesmo, a gente tem que congregar, mesmo assim, como que o joio vai ficar junto do trigo? Está sendo prejudicado, está me abalando espiritualmente demais, eu não estou mais a mesma, eu não estou bem, eu não tenho mais desejo de ir para a igreja, não tenho. Deus que me perdoe, mas eu não tenho. Era isso. E o que que eu faço? Você tem alguma luz? Keila, olha, tem algumas coisas para levantar aqui com você para você se questionar, tá? E aí você vai pensar em casa a respeito das coisas que eu vou te sugerir aqui. A primeira coisa é a seguinte: será que o seu espírito só está abalado por conta da música ou tem alguma outra coisa acontecendo? Seria importante você avaliar, tá? Se a música ela está disparando alguma outra coisa, como uma crise de ansiedade, alguma outra coisa que você está piorando com a música, tá? O importante é que nós estejamos na igreja para influenciar. Se nós não temos o poder de influenciar, é importante que a gente se retire, né? E se está te fazendo mal, busque talvez uma outra congregação que possa ter músicas mais saudáveis, que possa te ajudar. Mas em primeira instância, é você começar a pensar: será que de fato é apenas a música? Ou existe em mim alguma outra coisa, algum outro detalhe que está sendo disparado com a música? Entende? Como se você já tivesse um gatilho e a música apenas acionasse esse gatilho. Tá? Para você parar para pensar a respeito disso. Porque às vezes a música ela é só um ponto a mais. Mas às vezes pode existir, por exemplo, uma misofonia, que é uma dificuldade com sons, com o tipo de sons. Existem pacientes que têm essa dificuldade. Então seria importante você investigar um pouquinho a mais. E se existir uma outra congregação onde você possa ir, que tenham músicas que combinem melhor com aquilo que você tem de expectativa, que você vá, que você se congregue nesse outro lugar, para você não deixar de ter o que tem de bom dentro da igreja, né? Porque não existe só a música, tem a palavra, tem a união entre os irmãos, tem às vezes trabalhos missionários que são feitos em conjunto. Então é por tudo isso que nós acabamos congregando. Então seria importante você avaliar essas questões e tomar uma decisão com base em oração. Deus vai te revelar, Deus vai mostrar, Ele não vai deixar você sem essas respostas, eu tenho certeza disso. Tá bom? Ore a esse respeito e se você tiver uma possibilidade de ir para um outro lugar, faça isso. Tudo bem? Respondi? Tá certo. É difícil, né? Não tem como. Eu já procurei outras igrejas menores, já visitei outros lugares e parece que tem uma febre, né? Não tem uma que não tenha, né? E isso tem me deixado muito inquieta em relação. Muitas vezes eu ouço pregações, mensagens em casa e eu sinto que são mais edificantes do que a ida à igreja, entende? Porque lá na igreja são 10 músicas, vamos colocar assim, que não chega a ser 10, né? Eles colocam no máximo. E a pregação é 15 minutinhos, Sim, entende? Então, assim, me irrita, eu estou ficando irritada, sabe? Porque é muita cerimônia, é muita coisinha, e a palavra que é o que realmente alimenta é tão pequenininha e nem sempre é completa, aquela meia mensagem, né? Então, tudo isso está me deixando assim, frustrada. É um conjunto de coisas.
Mas Deus tem um chamado para você, e Ele vai te mostrar exatamente onde você pode participar, tá? Não deixe de orar a respeito disso, e não deixe de orar pelos irmãos. Nem todos Amém. recebem mensagem na mesma época, né? As pessoas têm tempos diferentes, né? Mas você está ali com alguém que já tem a consciência e a informação. Então, você pode influenciar. Transforme a irritação de uma outra forma. Faça com que ela se transforme na bênção para você influenciar outras pessoas, na força, na disposição. Transforme a raiva, a irritabilidade, na força para que você possa ajudar essa comunidade. Talvez você o único sal ali, a única luz a iluminar seja você, mas isso tem que vir através de um espírito tranquilo, manso. Então, vai no Senhor, se inspira daquilo que é bom e saudável e vai lá fora transbordar o conhecimento que você já tem. Amém. Obrigada. Tá Essa bom? mensagem agora, por último, que você falou, é importante demais. Que Deus me ajude, né? A Amém. seguir. Por Não você. ficar incomodada. Isso, não Obrigada. desista, não desanime, tá bom? Amém. Obrigada. Imagina. Alguém mais, queridos? Queria falar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Posso ajudar mais alguém? A irmã, Vanessa, a irmã Lena, ela perguntou aqui no... Irmã, você falou que o Senhor pediu para que você se cobrisse no episódio que compôs um louvor. Você Uhum. também acredita que todos, quando louvam, devem estar vestidos de acordo com os modelos cristãos? Sim, sem dúvida. Aquilo que nós fazemos no louvor e na adoração é sagrado, meus queridos, é santo, é sagrado. Então, a maneira como nós nos portamos, ela pode conduzir à adoração ou desviar da adoração. Então, se a música não está em concordância com a vestimenta, com a aparência, ela também pode desviar da letra, desviar da adoração a Deus. O melhor elogio que a gente escuta não é a sua voz é bonita. Isso não é um elogio. O melhor elogio é: hoje eu me conectei a Deus através dessa canção. Hoje eu encontrei respostas através dessa adoração. O louvor que nós dedicamos a Deus, ele é uma oração, ele é tão sagrado e tão santo quanto é a oração. Então, sim, é muito importante. Elas precisam andar em concordância. Tem uma última pergunta aqui. Gostaria de saber se você teve muito bloqueio com relação ao estilo de música. Se você sofreu algum tipo de pressão para utilizar. Eu consegui que os meus amigos, familiares e eu também contribuíssemos com o valor do CD, que não é uma coisa hoje barata de se ter. Infelizmente, hoje é caro para se fazer um álbum, né? E mesmo pagando, eu tive muita dificuldade com os produtores, porque eles não aceitavam que o meu CD não tivesse bateria, né? Tive muita dificuldade. Falava, mas olha, eu que estou escolhendo a música, eu estou pagando por ela. E mesmo assim eu tive muita dificuldade, né? Eles diziam, isso aqui não vai vender. Eu dizia, não é para vender. Isso aqui é para ficar gravado, para ser doado para as pessoas, né? Não é um CD para ser comercializado. Então, sim, existe mesmo muito bloqueio, muita resistência em relação a músicas que sejam mais consagradas, né? Então é isso, irmão Igor. Mais alguma coisa ou a gente pode encerrar, orar? Dependesse de mim, né? Teria perguntas aí até, Vamos mas lá. Você pode fazer mais perguntas. Aproveita, eu estou aqui por isso. Se eu puder responder. no momento, eu acho que as perguntas que foram feitas, eu acho que contemplaram, né? Ok. Eu creio que a gente poderia fazer outra live, né, para tratar, né, sobre esse assunto de música. É um assunto que é muito profundo, né, apesar de parecer assim, é uma coisinha tão simples, né? Sim. Junta aqui A mais B e pronto. Mas não, é um tema que é muito importante, né, nos nossos dias. E isso tem que ter uma atenção muito especial no nosso espírito de oração, a gente tem que buscar de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode sim fazer só sobre a música, né? E eu acredito que vai ser também inspirador.
Então vamos orar. Eu quero te agradecer mais uma vez, Igor, pelo convite. Seja louvado. É uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos para que a gente possa trocar ideias e se fortalecer, né? Muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês, que estão sempre aí fazendo esse tipo de ministério, tá bom? Então vamos fazer Amém. uma oração? Amém. Deus seja louvado. Amém. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui falando sobre as coisas do Teu reino. Senhor, queremos colocar todas essas pessoas que estão aqui no Seu altar. Que o Senhor possa, por favor, meu Deus, abençoar a cada uma delas. Cada uma delas, Senhor, passa por dificuldades, luta contra gigantes que só elas e o Senhor conhecem. Abrace a cada uma, alcance a cada uma. O Senhor conhece o desejo do coração de cada pessoa. O Senhor conhece as dificuldades, as batalhas, todas as batalhas que elas lutam todos os dias. Que o Senhor possa enviar os seus anjos poderosos, Senhor, para tirar de perto de cada uma as forças do mal. E que o Senhor possa, com a tua graça e o teu poder, inundar a vida dessas pessoas de luz, para que elas transbordem na vida dos outros irmãos o que elas receberam de ti. Por favor, Senhor, que o Senhor abençoe a cada uma em sua vida diária, em suas dificuldades, que o Senhor nos prepare a todos para sermos missionários onde quer que estivermos, que para a honra e glória do teu nome nós possamos viver a missão todos os dias da nossa vida, a partir do nosso caráter, a partir dos nossos sentimentos, a partir das nossas emoções, e que esse convívio a cada dia com os irmãos, com as pessoas da nossa família, com aquilo que trabalhamos, possa ser inundado da tua graça, do teu poder e do teu perdão por nós. Fica conosco, Senhor, nos despeça em segurança, proteção, e que nós um dia possamos todos nos encontrar debaixo da árvore da vida, louvando o teu nome pelo grande sacrifício que o Senhor fez em ser, Senhor, a própria missão em nossa vida e nos resgatar do pecado. Fica conosco, entregamos a nossa vida em tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus Amém. abençoe, viu? Amém. Louvado seja Deus, Vanessa, pelo seu ministério. Amém. E vamos sim, vamos já marcar essa live para a gente falar sobre esse tema muito importante. Joia. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, durmam cedo. Amém. Amém. Tchau, queridos. Tchau. Boa noite, com Deus.